A velha história de hoje é uma história que muito provavelmente você já ouviu. Do crente ao ateu, todos conhecem. Todos conhecem essa épica batalha. Daquele irmão ou irmã que é viciado nas novelas bíblicas lá daquela emissora, né? Você sabe qual é? Aos cinéfilos amantes do clássico filme com ninguém mais, ninguém menos do que Richard Gere no papel principal. Novinho. Nossa história de hoje se passa numa antiga e distante terra, envolta em mistérios e desafios. Terra onde erguia-se um vale onde dois poderosos exércitos se preparavam para um grande confronto. De um lado, os famosos guerreiros filisteus, imponentes guerreiros trajando armaduras bem elaboradas para proteger e cobrir seus corpos, armaduras reluzentes trabalhadas em bronze, empunhando espadas afiadas capazes de cortar coisas de uma maneira incrível. Do outro lado, israelitas, homens sem dúvida muito corajosos, mas temerosos diante de uma terrível e intimidadora presença do inimigo. De um lado, numerosos e experientes guerreiros forjados no calor da batalha, acostumados a invadir, dominar, destruir. Do outro, um povo com pouquíssimas armas de guerra e um modesto exército, mas com um imenso histórico de vitórias extraordinárias pelo agir do seu Deus. Entre esse povo, o povo mais vulnerável, encontramos um personagem que se destaca. Um jovem pastor chamado Davi, ele mesmo, cujo coração pulsava com uma coragem incomum, uma fé inabalável. Seu rosto marcado pelo sol, pelo vento, pelo desgaste de quem trabalhava todos os dias. Mas mesmo assim não revelava medo. Pelo contrário, era possível ver determinação em seus olhos. Seu coração estava seguro, pois confiava em algo maior do que as forças dos homens. Ele confiava na proteção do próprio Deus vivo, para qualquer batalha que fosse. Enquanto os exércitos se preparavam para a batalha, então vemos um gigante tomar a frente do exército. O gigante se chamava como? Golias. Eu achei que todo mundo conhecia a história. Tudo bem, pode ser novidade para você, problema nenhum. Golias era o nome desse gigante. E a Bíblia nos diz que ele tinha uma figura imponente, coberta por uma armadura de bronze. E ele rugia, desafiando os israelitas, desafiando o Deus deles. Seu porte gigantesco fazia tremer até mesmo os homens mais corajosos. Tal situação, a Bíblia também nos diz que paralisou por completo o exército de Israel. Eles ficaram com medo. Como alguém seria capaz de enfrentar um guerreiro tão experiente e tão imenso, tão armado, tão assustador? Mesmo os mais célebres guerreiros do povo de Deus seguiam tremendo atônitos. Porém, ao contrário dos demais, Davi, que nem era para estar lá na batalha, ele só foi levar comida para os irmãos, só isso, só isso. Sabe o perdido? Então, Davi era o perdido ali na história. Davi ouve os insultos de Golias e ele não sente medo. Com uma serenidade incomum, ele se apresenta então diante do rei. Ele se oferece para enfrentar o gigante. O rei fica surpreso, só que é muita coragem para pouca habilidade. Como que eu vou apoiar uma loucura dessa? Na ausência de melhores opções, é aquele momento que você fala, não tem tu, vai tu mesmo. Ele concorda em mandar Davi. Loucura total. Um moleque praticamente desarmado para encarar um experiente e altamente armado guerreiro. Quais são as chances de vitória? A gente tem que avaliar com realidade o que a Bíblia apresenta para a gente, porque a gente está diante de uma história real. Sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras lisas retiradas do ribeiro.
Davi avança para enfrentar Golias. Os risos dos filisteus então ecoam pelo vale, enquanto os israelitas observavam aquela cena que era uma loucura. Mas ninguém tinha coragem de dar um passo na direção do gigante, então que seja aquele garoto. Parece que o tempo congelou e ninguém falava absolutamente nada. Davi coloca uma pedra na funda. Gira a funda, é tipo um estilingue, só que o estilingue a gente tem o efeito do elástico, né? A funda, para você ganhar mais velocidade e força, você precisa girar para conseguir arremessar. Davi coloca a pedra na funda, gira, gira, gira acima da cabeça e lança com uma precisão ímpar. O projétil voa com a graça de uma águia e acerta em cheio a cabeça de Golias, bem entre os olhos. Então o poderoso gigante tomba no chão. A terra treme com o impacto da queda de Golias. Foi nesse exato momento que um grito de vitória ecoa da boca de cada um daqueles homens que até então estavam congelados pelo medo. Enquanto os filisteus, tão bem preparados, tão armados, agora corriam de desespero. Davi, o pastor corajoso, tornara-se o herói da nação, não pela força física, mas pela sua fé inabalável no Deus dos exércitos. E assim a história de Davi e Golias permanece como um testemunho poderoso de vitória, mas uma vitória da coragem sobre o medo, da fé sobre a dúvida, da confiança no poder de Deus acima das possibilidades humanas. Que cristão, membro de igreja, que viveu parte da sua vida, pelo menos aí um tempo suficiente para ouvir algumas histórias, não ouviu essa história seguida de convocações a sermos homens corajosos como Davi? Você precisa ser determinado. A determinação de Davi fez diferença. Você precisa ser corajoso. Você precisa desafiar os seus gigantes. Você precisa ter confiança. Não importa as circunstâncias à sua frente. Como homens e mulheres conscientes de que no poder de Deus são capazes de realizar grandes maravilhas. Então sai por aí matando gigantes. Cata em vez de 5, porque hoje a gente não está falando mais lá do período ali de Palestina, a gente está falando de São Gonçalo, então já pega logo tuas 30 pedras e sai pela rua disparando. Basta você ter fé, basta você ter coragem. Seja como o jovem Davi e lance por terra qualquer gigante filisteu que levanta contra você. Conseguiram, inclusive, até recentemente, destacar e reafirmar o motivo pelo qual Davi tinha 5 pedras. Você já ouviu isso? Pois é, agora tem explicação. Por que eram 5 pedras? Então vamos lá, o texto bíblico se encontra em 2 Samuel, eu só vou passar por esse texto, ainda não é o nosso texto, então fica calmo. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, diz assim: esses 4 eram descendentes de Rafá. Rafá era um gigante. Em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Ou seja, esse capítulo 21 do segundo livro de Samuel relata como morreram cada um dos 4 grandes gigantes filisteus. Só que a gente aqui está no segundo livro de Samuel, porque na nossa história de hoje a gente vê como morre o primeiro gigante filisteu, que se chamava Golias. Então quantos gigantes eram? 5. Por isso Davi pegou 5 pedras. É a explicação que é dada. Ou seja, o intuito, mais uma vez, é aumentar a perspicácia, a coragem, a intrepidez de Davi como um ungido do Senhor. Você acha cruel mandar um garotinho desarmado para encarar um gigante? Mas o garotinho desarmado não foi encarar um gigante, ele foi encarar 5. Só que a Bíblia nem fala se os outros estavam lá ou não nessa batalha. Essa é mais uma daquelas situações que vão se preocupar em enaltecer coragem de Davi, ignorando o verdadeiro herói dessa história. Que é verdade, Davi foi um elemento muito importante para essa vitória, muito importante. Mas sem dúvida nenhuma, ele não é o herói. O grande herói dessa história é outro.
Porque tal como na história recente que ouvimos aqui, pregada pelo nosso pastor, que falava lá dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não sabiam que sairiam vivos daquela fornalha. Davi, igualmente, ele tinha sim a intrepidez de ir, ele foi para aquela situação, mas ele não tinha noção de qual seria o desfecho daquela batalha. O que aconteceria contra o gigante? Mas ambos confiaram em Deus, pois criam que o verdadeiro herói seria glorificado com as suas vidas, mas também seria glorificado com as suas mortes. Agora sim, convido você a abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, para a gente acompanhar com muita atenção o que a Bíblia fala sobre o relato de Davi e Golias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou fazer a leitura de apenas alguns trechos, e eu vou deixar para você a indicação para você ler todo esse capítulo 17 durante a semana. Nossa primeira parte, então, vai ser para descobrirmos quem era Golias. Isso significa, vou fazer a leitura agora, do versículo 4 até o versículo 10, ok? Primeiro, versículo 4 até o versículo 10, para conhecermos Golias. Diz assim a palavra do Senhor. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Então, quando a gente calcula, isso dá aproximadamente 3 metros, ok? Para você saber como ele era gigante mesmo. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos, o que, fazendo os cálculos, dá aproximadamente 58 quilos. Então, olha como o cara é imenso e carregando peso pra caramba. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos. Também atualizando para as nossas medidas, isso dá aproximadamente 7 quilos. O escudeiro ia à frente. Está vendo como Golias é assustador? Qualquer um fica com medo. O escudeiro ia então à frente dele. Golias parou e gritou diante das tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e o enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Uau! O cara é brabo pra caramba. Grande, com uma armadura incrível, várias armas muito pesadas. E que marra é essa? O cara chegou botando bronca. O cara já era assustador só de olhar, e ainda por cima ele sabia se colocar na batalha. Sabia como amedrontar o exército inimigo. Os versículos seguintes vão apresentar o pânico que houve em meio ao povo de Deus. Essa afronta, esse texto de Samuel vai nos dizer que foi repetida 40 dias seguidos. 40 dias de humilhação, 40 dias de chacota. Ué, não tem homem aí não? Um monte de gente enfileirada, não tem um homem aí para me encarar? E nada, nenhuma reação. 0 homens valentes o suficiente para enfrentar aquele guerreiro assustador. Até que o grande herói está para entrar em cena. Segunda parte da nossa história hoje. Identificando o desafio. Agora vamos ler do versículo 23 ao 26. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer.
Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Ou seja, era crítico do crítico, é a delação premiada, entendeu? Você vai morrer, mas vai ganhar umas coisinhas boas aqui. Então vai na fé, encara ali o desafio. Davi perguntou, o texto bíblico segue, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A história se desenrola de tal forma que o próprio irmão de Davi o confronta por ser presunçoso, falando, que isso, rapaz, cala a boca. Está vendo aqui? Eu que sou o mais velho, sou o brabo, estou com a armadura do meu pai, estou aqui, estou com medo, você aí que é mulher que vai querer falar alguma coisa, fica no teu canto. E ainda manda aquela lição de moral. Vem cá, você não devia estar cuidando de ovelha? Não tem nada melhor em casa para você fazer, não? Mas algo parece seguir incomodando aquele jovem. Até que ele chega diante do próprio rei. E conhecemos o segundo personagem dessa luta. É quando a gente então vai descobrir quem é esse jovem inexperiente moleque. Terceira parte, conhecendo Davi. Agora a gente vai ler dos versículos 34 ao 37. Diz assim a palavra de Deus. Davi, entretanto, disse a Saul, eu, o teu servo, apacentava as ovelhas de meu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Quase que a força esteja com você. Viu? E você acha que foi George Lucas que inventou. Tadinho. Nesse trecho, ao ouvirmos a história do pequeno e inexperiente em guerra chamado Davi, porém, como um pastor de ovelhas, já tinha enfrentado desafios de altíssimo nível. Você está preocupado com o lobo, que é um bicho grande e difícil de lidar, mas ele já tinha lidado não só com o lobo, já tinha matado leão, já tinha matado o urso. Tão jovem, tão franzino, mas capaz de matar poderosos animais como leões e ursos. Nesse trecho, então, temos finalmente apresentado o grande herói da nossa história. Enche os pulmões agora, igreja. Vamos fazer o teste. Enche os pulmões e responde. Quem é o grande herói dessa batalha? Não foi tão cheio assim um pulmão, mas foi meia boca, porque alguns, por causa do Covid, ainda estão limitados, né? Mas nós temos o grande herói revelado. E se você, meu irmão, ainda acha que é Davi, é porque você deixou passar parte muito importante da história. Pois o próprio texto segue mostrando toda a inabilidade de Davi para a guerra. A armadura de Saul, que era uma bela armadura, não serve para ele. As armas do rei, que ele podia usar, lança, espada, outras coisas, são pesadas demais. Aquele bracinho franzino, que só serve para fazer pose e postar no Instagram, não aguenta uma espada. Ele vai ter que ir do jeito que ele estava. Só com o que Deus tinha dado para ele para aquele momento. Uma funda e o treinamento que ele teve. Então chegamos à grande hora da batalha. O momento em que o grande herói dessa história nos será claramente apresentado pelo texto bíblico. A luta, e agora é o ponto final, a luta e o vencedor. Vamos ler do versículo 41 ao 47. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Ele disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém,
disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada, nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Ele é o verdadeiro herói. De uma vez por todas, irmãos, de acordo com o que a própria história que a Bíblia nos relata diz, sem medo de errar, quem venceu essa batalha? Deus venceu essa batalha, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores. Olhar para a história de Davi ressaltando as suas habilidades é apenas uma pequena parte da história. Porque quem fez Davi brotar lá no meio do nada, para acertar um negócio tão pequeno com uma precisão tão grande? Quem treinou Davi para aquele momento? O verdadeiro milagre está no Deus que, diante de um grande e experiente guerreiro, não precisou de nada, além de uma pedra e um moleque, com zero experiência de batalha. Então, irmãos, não se trata de sermos destemidos como Davi, não se trata de termos coragem para enfrentar gigantes, assim como também não se trata de termos uma fé inabalável. Essa história, na verdade, é a perfeita exposição do contrário disso. Um dos guerreiros realmente teve coragem incrível para desafiar sozinho qualquer homem que viesse. Um dos guerreiros teve, sim, total confiança nas suas habilidades. Esse guerreiro se chamava Golias. E ele sai derrotado. Não se deixe iludir com esse discurso. Davi foi um personagem importante dessa história, sem dúvida, pois ele foi a ferramenta que Deus escolheu para executar o seu santo plano para o povo. Essa história é clara em nos apresentar de quem eram as maiores chances, assim como é clara para apresentar a pequenez e insignificância de Davi. Porém, apesar da sua aparente inadequação, com Deus, mesmo o mais impotente e inexperiente guerreiro, que sequer tinha força para segurar uma espada, pôde então derrotar o melhor e mais treinado guerreiro inimigo. Então para de acreditar que tem a ver com a sua coragem, porque em muitos momentos a sua coragem não será o suficiente e você, infelizmente, se tiver baseado as suas decisões, as suas escolhas na sua coragem, você vai falhar. Como falharam os guerreiros de Israel, prontos para a guerra, confiando no Senhor, mas tremendo diante de um gigante que desafiava. Para de acreditar na sua fé inabalável, pois mesmo o mais confiante dos homens daquele momento, o rei Saul, rei responsável pela unificação das 12 tribos, em uma única nação. Ele era um cara tão incrível que ele foi escolhido assim, tinha um monte, e o pessoal falou, é aquele ali, ó. Mesmo um rei que já tinha vencido algumas batalhas contra os próprios filisteus, como a gente encontra nesse livro de Samuel, nos capítulos 13 e 14, mostrando vitórias sobre a liderança de Saul. Nem Saul, nem os seus melhores guerreiros, ninguém podia enfrentar aqueles gigantes. Todos tremiam de medo, pois todos, apesar de possuírem fé no Senhor, todos tiveram sua fé abalada pela grandeza do desafio. Era difícil, era muito difícil. E sejamos sinceros, basta uma situação de crise para nossa mente e o nosso coração congelar. Você pode ter experiência com Deus, você pode ter vida com Deus, mas quando vem, eu não estou falando probleminha pequeno, não estou falando de boleto, não. Boleto a gente já tinha de letra, né? Eu estou falando de coisa grave, coisa que você olha e não tem solução. A gente congela. Exatamente como aconteceu.
Pensa quantas vezes você já não se pegou negando a ação de Deus na sua vida, direto ou indiretamente. Pensa quantas vezes, mesmo conhecendo tudo que Deus tem poder para fazer, tudo que Ele pode fazer a seu favor, ainda assim, quantas vezes você não olhou para a situação e falou, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Exatamente como aqueles hebreus, enfileirados para o combate. Nós também somos povo de Deus, enfileirados para a guerra do dia a dia, prontos para o combate nosso, prontos para os desafios, porém muitas vezes congelados, porque o que a gente vê do outro lado é tão terrível que somos reduzidos a medos e inseguranças. E é quando percebemos, irmãos, a nossa pequenez, quando percebemos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de lidar, que os nossos olhos então têm a tendência de finalmente olhar para quem pode nos socorrer. É quando a gente costuma lembrar da grandeza do nosso Deus, pois esse incrível, poderoso e soberano Deus, que é capaz de fazer um menino, um herói de guerra, foi o Deus que, quando o nosso destino final era o inferno, quando nossos pés estavam congelados, sem conseguir dar um passo, diante do maior desafio das nossas almas, diante da luta final, esse Deus, que quando seu povo não era capaz de enfrentar o gigante da morte, que afinal de contas é o maior desafio que qualquer homem pode enfrentar. Esse Deus nos enviou o seu herói, o seu ungido. Ele nos enviou um menino, mas não foi Davi. Ele nos enviou Jesus Cristo, para viver como qualquer um de nós, crescer como um de nós, mas diferente da nossa paralisia diante do poder da morte, ou do medo de encarar coisas extremamente dolorosas. Ele decidiu ser fiel ao Senhor, ser fiel ao Pai e entregar a sua própria vida. Ele, sendo inocente, foi condenado por delitos que ele não cometeu. Ele levou sobre si culpas e ofensas que não eram suas, mas garantiu que o preço do sacrifício de um inocente, verdadeiramente puro, seria pago a Deus. Ele morreu porque eu precisava morrer, ele morreu por sua culpa. Você é o responsável pela morte de Cristo. Ele morreu porque nós precisávamos morrer, porque cada um de nós tínhamos um preço grande demais a pagar. Só que ele morreu a morte de cada um de nós, sofrendo sobre si um peso absurdo de todos, absolutamente todos os seus pecados, mas todos os meus pecados. Mas sofreu tudo isso para que, da mesma forma que ele morreu a nossa morte, cada um de nós possamos receber dele a vida eterna. Para que cada um de nós tenha acesso a viver novamente a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Davi só pôde vencer Golias não pela sua capacidade extraordinária de usar uma funda. Davi conseguiu e pôde derrotar o gigante porque Deus entregou o gigante em suas mãos. Davi ainda precisou lutar. Alguém teve que ir lá, e esse alguém escolhido para isso foi Davi. Mas a vitória já era do Senhor, o Deus que jamais foi derrotado em batalha. Essa história é vital para nós, pois eu e você ainda enfrentamos e enfrentaremos vários gigantes. E alguns deles são terríveis demais. E continuaremos congelando se a gente for pensar em enfrentar sozinho. Se as suas armas forem coragem e fé, tem um grande risco de você não dar conta. Mas se nos lembrarmos dessa velha história, lembraremos o que realmente encheu Davi de poder e autoridade naquela ocasião. E isso foi o mesmo que enche o coração de homens e mulheres de poder ao longo da história da humanidade. Homens e mulheres que muitas vezes foram salvos, que viveram milagres, mas também de homens e mulheres que foram trucidados por feras nos coliseus. Homens e mulheres que foram libertos extraordinariamente, mas também de homens e mulheres que tiveram suas vidas ceifadas por fornalhas ardentes.
Esse é o mesmo que leva hoje homens e mulheres a levarem o evangelho por lugares e regiões onde, se nossos irmãos forem descobertos, serão brutalmente assassinados. Você sabe o que é que dá esse poder? Aquilo que foi registrado pelo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Esse poder e autoridade deixava claro para Davi que, mesmo com a sua possível derrota pessoal naquela batalha, Deus era poderoso o suficiente para derrubar aquele gigante. Deus era poderoso para vencer a guerra. Deus nos chamou para a gloriosa dádiva de sermos seu povo, para sermos filhos de Deus, filhos do Deus Todo-Poderoso, não para sermos matadores de gigantes, que é maravilhoso. Quando a gente corta a cabeça do gigante, pode dizer, venci, é incrível. Inclusive, esse é um título de um filme muito bom, Desafiando Gigantes, mas que, como grande parte dessa história, se a gente olhar para as coisas erradas, a gente vai seguir ou vai entender a proposta errada, porque só apresenta parte da história, dando a entender que com Deus o caminho é sempre de vitória. E não é assim. Mas, e os missionários mortos em campo? E os homens que foram apedrejados e queimados ao longo da história? A gente tem a história de Estevão, um testemunho lindo, que morreu apedrejado. Muitas vezes queimados, apedrejados, torturados até a morte, homens que foram decapitados simplesmente porque amaram o Senhor mais do que qualquer poder que esse mundo tinha a oferecer. Todos eles cumpriram seu propósito no Senhor e por isso puderam vencer seus inimigos em Cristo. Presta atenção nessa breve história, e eu já estou encerrando. Há muitos anos atrás, numa galáxia tão distante, eu fui uma criança. Ensinamos lá na minha igreja essa mesma história. Davi contra Golias. Eu tinha lá por volta dos meus 12 anos e, como você deve imaginar, já era enorme. Um gigante mirim, vamos dizer assim, né? Então, lógico que eu não tive chance de ser o Davi, tive que ser o Golias. Fazer o quê? É o que sobra, né? Era uma cantata infantil muito boa. E a história se desenrolou. E eu cantei o meu solo de Golias, que eu inclusive lembro até hoje, mas não vou cantar agora. Tá bom, não, estou brincando, canto não. O irmão que fazia o papel de Davi também cantou o solo dele, que também era muito legal. Então chegou a grande hora que a gente tinha ensaiado tanto, foram meses e meses ensaiando. Ele usou aquela funda adaptada, né? Que era tipo, sei lá, não lembro se era um biquíni, o que era, numa parte de um negócio assim, né? E aí ele girou, e a igreja acompanhando o movimento, né? Ele girou, e ele lançou a pedra de papel. Só que a pedra voou muito longe. Então foi aquela cena, eu assim, preparado para tomar a papelada na cara, né? E a pedra voou, tipo, a igreja tinha um teto muito alto, foi aquela coisa assim, atravessou o templo. Silêncio absoluto na igreja. Eu suando frio, sem saber o que eu ia fazer. Davi nervoso, porque ele errou a única pedra que ele tinha. As tias, então, já estavam, meu Deus, e agora? Como que acaba? Como que a gente faz essa peça terminar? Foi quando Deus, mais uma vez, resolveu a batalha. Eu peguei, botei a mão no coração e fiz assim, e caí duro no chão. Uma adaptação incomum para a história. Mas onde o mesmo herói vencia a batalha. De um outro jeito, é verdade. E o comportamento da igreja foi exatamente esse. Gargalhada geral, alívio das tias, todas as crianças, conseguimos, Golias morreu. Né? Finalmente demos conta. Deus continua derrotando milhares de gigantes todos os dias, com pedras, com infartos e com trocentas formas criativas. Ele derrota gigantes da incredulidade de tantos que dizem que jamais seriam cristãos. E o poder da palavra transforma a vida e dá novidade de vida, de maneira que a pessoa passa a amar o Evangelho e a palavra de Deus.
Ele derrota gigantes de relacionamentos impossíveis, fazendo eles serem tratados, restaurados, ressignificados. Ele derrota e humilha gigantes de vício que as pessoas olham e falam: esse aí não tem mais solução, esse aí não sai daí mais, esse aí não tem o que fazer. Ele vai lá e derrota todos por completo e restaura aquela vida. Ele derrota gigantes de doenças sem cura e situações irreversíveis. Ele derrota gigantes intransponíveis para nós todos os dias. Porque o nosso Deus é especialista em aniquilar gigantes. E para isso, nessa história, ele usa Davi. Mas todos os dias ele continua usando Filipes, Jacksons, cada um de nós para derrotar novos gigantes. Claro, irmãos, que quando ele nos usa e a gente vence, é também para a nossa alegria, e a gente tem que comemorar, é também para o nosso crescimento, mas acima de tudo, para a manifestação da glória do Deus Todo-Poderoso diante do seu povo. Por isso, irmãos, precisamos ser honestos em reconhecer que existem gigantes que são poderosos demais para a gente enfrentar. Mas olhando para essa história, conhecendo o grande herói sobre qualquer inimigo, batalha, sobre qualquer gigante, e afirmarmos as mesmas palavras que o nosso Deus colocou na boca do jovem Davi, dizendo: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim, com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu irmão, você vai sair daqui a alguns minutos. Está quase saindo já. E eu não sei que gigantes você vai encontrar lá fora. Não sei quais deles já estão te afligindo. Talvez não há 40 dias, mas talvez até há muito mais tempo. Mas eu sei o Deus que tem poder para entregar esse gigante nas suas mãos. Então, em meio aos desafios das batalhas mais épicas que você possa ter, enfrentando os mais poderosos e furiosos inimigos que vierem contra você, lembre-se de quem é o nosso herói. Lembre-se de viver a vida do nosso herói, porque ele já morreu por nós. Lute, pregue, viva a vida de Jesus Cristo, e cada segundo valerá a pena. Pois mesmo com medo, poderemos pegar as armas que Deus nos deu e então cantar, como a gente canta tanto aqui na igreja. E a vida que eu vou viver agora, o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. A cruz está vazia. O nosso Redentor vive. O nosso herói vive, e ele dá a você a vida eterna para viver também. Porque Jesus, o nosso herói, morreu, mas também ressuscitou. Assim como os gigantes podem sim conseguir nos derrotar, podem até tirar a sua vida, mas eles não têm qualquer poder que possa impedir o fato de que em Cristo, cada um de nós ressuscitaremos. Nem a morte é um limite para nós. Não há limites para o poder do nosso herói, pois seja qual for o panorama atual, por mais assustador que seja, ele já venceu. Ele jamais corre da luta. Ele jamais foi derrotado. E jamais será. Ele é o seu herói? Ou o herói continua sendo o seu próprio coração? Que hoje o Espírito Santo testifique no seu coração que não é sobre você. Não é sobre a sua coragem. Não é sobre o seu poder, a sua habilidade, a sua condição. Mas é sobre o herói capaz de usar meninos,
homens, mulheres, nas situações mais improváveis, para realizar o plano de salvação do seu povo. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, somos gratos, Senhor, porque o Senhor se preocupou em registrar histórias tão importantes. E através, Senhor, de velhas histórias onde o Senhor manifestou o teu poder no meio do seu povo, mais uma vez o Senhor nos ensina o quão importante é identificarmos quem é o nosso herói. Obrigado, Senhor, porque eu não sou o herói nem de mim mesmo. Como posso ser o herói de alguém? Mas o Senhor, que é o meu herói, que é o herói dos meus irmãos, que é o herói dessa igreja, continua inabalavelmente salvando, transformando, restaurando homens e mulheres quebrados por tantos gigantes. Senhor, obrigado, porque na tua casa encontramos restauração. Encontramos, Senhor, a certeza de que já temos a vitória sobre a morte. Então, Senhor, clamamos para que, assim como o Senhor nos lembrou, o Senhor nos dê força todos os dias, não pela nossa coragem, não pela nossa disposição, mas por Jesus Cristo, para seguirmos firmes no caminho que o Senhor nos colocar. Para que cada passo que dermos, cada situação que entrarmos, sempre seja manifesta a tua glória, Senhor. E que se porventura tivermos que ser derrotados em uma batalha, que o nosso coração não se perca, que a gente não desvie os nossos olhos do Senhor, porque nem a morte, Senhor, tem poder mais sobre nós. Que gigante poderia fazer algo? Ajuda-nos, Senhor, a manter firmes os nossos olhos, lembrando que aquela velha cruz está vazia agora. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa novidade de vida. No nome de Jesus oramos. Amém.